E o estado do Piauí vai revisar neste ano de 2019 pelo menos 158 mil benefícios do programa Bolsa Família. Esta ação surge após uma denúncia de que uma família que tinha 5 carros na garagem recebia o benefício. O Piauí possui atualmente 455 mil famílias cadastradas no programa. O benefício médio gira em torno de R$ 220. O menor é de R$ 41. Por ano, são destinados ao Piauí R$ 1.113 bilhões para manter o programa Bolsa Família. Por isso que as ações para coibir fraudes são constantes. A gente fiscaliza realmente todo ano, isso é um processo desde o início do programa que vem se aprimorando. E alguns casos chamam muita atenção, como foi o caso que a gente encontrou, de famílias com veículo. Então, assim, pessoas que infelizmente omitem informação, que escondem a sua renda e que são pegas hoje, isso já durante todos os nossos processos, nos processos de fiscalização. Em 2018, foram 158 mil pessoas que tiveram benefício bloqueado. Desse total, 64 mil foram cancelados por irregularidades. Uma realidade também que se destaca é o número de pessoas que pediu desligamento voluntário. O índice chegou a 2.200 famílias que mudaram de padrão social e abriram mão do benefício por livre vontade. O coordenador do projeto no Piauí alerta: os critérios são claros e devem ser seguidos à risca. A gente atende famílias consideradas pobres e extremamente pobres. Então a pessoa tem que ter um perfil de renda de até R$ 178 per capita. Então é muito importante que as famílias que estão participando do programa possam estar atualizando suas informações sempre no CRAS, mais próximo de sua residência, levando toda a documentação, isso tanto quanto aumentar a renda como também diminuir, para que a gente possa garantir realmente o pagamento correto a quem realmente precisa. A expectativa da SASC, que coordena o projeto a nível de Piauí, é de fiscalizar mais 158 mil famílias em 2019, para evitar incoerências. Uns fraudando, outros sem acesso. Os moradores do residencial Terra Prometida, no bairro Cristo Rei, zona sul de Teresina, necessitam, mas não têm acesso ao Bolsa Família por uma questão burocrática. O principal problema aqui é que a prefeitura ela se nega a dar o certidão de número para as pessoas. E a gente sabe que sem um endereço é muito difícil, as pessoas têm problema, porque já foi procurado, as pessoas já protocolaram lá, mas a prefeitura está negligenciando as pessoas dessa forma. E dados oficiais apontam que o ano de 2018 foi marcado aqui no estado do Piauí por uma estabilidade na questão dos desempregados. A única exceção diz respeito à iniciativa privada que registrou aumento em parceria com o número de trabalhadores informais que cresceu aqui no estado. Há 8 meses, o Cleiton procura emprego formal. Enquanto não é chamado, ele garante a renda trabalhando por conta própria. Mas eu tenho outras atividades informais. Por exemplo, trabalho com coleiras, entendeu? Então é dessas coleiras que eu estou tirando a minha condição de passar o dia tendo condições de ganhar o meu sustento, entendeu? Então eu estou à procura de oportunidades, mas eu queria mesmo trabalhar no mercado formal, porque até então eu entendo que no mercado formal a gente vai ter os direitos. Ele é um dos 176 mil trabalhadores em busca de um emprego. Segundo o estudo do IBGE, o índice do desemprego está estável no Piauí desde o ano passado. Apenas no setor privado, houve um pequeno aumento de 6,3% de contratações, o que significa que as empresas estão voltando aos poucos a chamar pessoas para trabalhar. Os dados do quarto trimestre de 2018, da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ele apontou um crescimento expressivo do emprego ou da ocupação, como tecnicamente é a palavra mais acertada para a gente tratar desse assunto, no setor privado da economia piauiense. Houve um aumento de 6,3% no aumento da ocupação ou do emprego nessa área. O aumento maior são contratações sem a carteira assinada, o que significa que os direitos desses trabalhadores não estão garantidos. São, no total, 22 mil pessoas trabalhando nessas condições. O aumento foi de quase 11%. É negativo porque o trabalhador que encontrou essa ocupação, ele não tem garantia, por exemplo, para a aposentadoria, não há recolhimento, por exemplo, ao INSS, não há recolhimento para o FGTS. Se ele perder essa ocupação, não tem garantia, não pode acionar, por exemplo, o seguro-desemprego. As pessoas devem ou deveriam ter acesso mais democrático ao emprego com carteira assinada formalizada. Mas, diferente desses dados, outros trabalhadores não aceitariam essa condição. Não aceitaria, porque a gente não tem direito a nada.
Se você se adoecer num serviço desse, tá rodado. Não. Por quê? Porque é uma garantia que a gente tem. Vamos supor que a gente passe muito tempo ou pouco tempo na empresa, mas quando a gente sai, tem pelo menos uns 4 ou 5 meses de garantia segura, enquanto você pode arrumar outro. E a partir de agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal, Eduardo Oliveira. É com ele que nós vamos conversar a partir de agora sobre a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal ao Congresso. Tudo bem, professor? Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero começar lhe perguntando, professor, essa questão da reforma da Previdência foi justificada da forma como está por uma característica bastante peculiar da nossa sociedade brasileira, no caso, o envelhecimento da população. Só o envelhecimento justifica a reforma como ela está? É uma variável importante que a gente deve analisar, a questão da transição demográfica. Mas da forma como está sendo colocada, ela é colocada de uma forma muito fatalista, né? Se você for analisar, o que está sendo vendido pela proposta do governo é que daqui a 2000, na década de 2060, a gente vai ter triplicado ou quadriplicado a população de idosos. Mas quando a gente se volta para a série histórica do censo, a gente observa que a realidade não é bem essa. A gente tem um crescimento da população idosa, só que a gente tem um crescimento a passos curtos, por exemplo. De 91 para 2000, a população idosa cresceu 3,5%. De 2000 a 2010, cresceu 5,8%. Então, não tem o porquê de você justificar que daqui a 2060, essa população ela vai crescer 300%, 400%, considerando que a série histórica dela ela vem a 3%, 4%, 5,5%. Então, essa forma como está sendo colocada, de que a transição demográfica ela requer essa reforma da Previdência, ela está sendo colocada, de certa forma, tanto quanto apocalíptica. Nossa, nós podemos perceber também que, como ela está, as mulheres seriam as mais prejudicadas. Aumentou o tempo de contribuição para todos, mas também a idade mínima para aposentadoria, no caso das mulheres, subiu 2 anos. É realmente a parcela mais prejudicada da população. Sim, as mulheres, né, a população nordestina, né, a gente também tem que analisar toda a questão da disparidade, né, das desigualdades que é a realidade do Brasil. Então, uma coisa é uma expectativa de vida sul e sudeste, outra coisa no nordeste. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é o tipo, né, de trabalho que é realizado. Se você for analisar, tem determinados trabalhos que são mais intensivos do ponto de vista físico, né? Então, trabalhos intelectuais, né, trabalhos do setor de serviços, né, são, de certa forma, razoáveis você esperar que a pessoa consiga trabalhar até os 65 anos, no caso da mulher até os 62, mas tem outros que não. Construção civil, setor agropecuário, então tem que se levar em consideração nessa discussão as disparidades, desigualdade né, regionais que existe no Brasil e também um aspecto do tipo de trabalho também que é implementado pelo trabalhador. E sim, a mulher, de certa forma, ela é prejudicada. Aqui no estado do Piauí nós temos uma realidade onde está quase chegando nesse parâmetro, onde uma pessoa da ativa, tendo no caso sustentado, ou financiaria ou cofinanciaria, ou ajudaria a sustentar uma pessoa da inativa. Qual a importância dessa correlação para o nosso sistema previdenciário? A gente tem que entender o sistema previdenciário como um sistema. Não só isolado. Não só isolado. Né? Entendendo ele como um sistema do ponto de vista, né? Tomando como referência a nossa Constituição, o sistema previdenciário ele é formado pela Previdência, pela assistência social e pela saúde. Então a gente não pode vincular somente receita previdenciária com despesa previdenciária. A gente tem que analisar toda a receita, que aí envolve COFINS, envolve contribuição sobre lucro, arrecadações em jogos de loteria. Então tem toda uma gama de receitas que são inerentes ao sistema previdenciário que deve ser levado em conta o conjunto e não somente essa relação 1 para 1. Se de fato a gente for levar em consideração um servidor ativo para um servidor inativo, a gente pode ter uma certa preocupação. Agora, o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção é que a Previdência, a gente não pode estar olhando para ela somente do lado do gasto. A gente tem que entender que a Previdência, não só a Previdência, como também o orçamento público, ele tem uma característica procíclica, ou seja, quando a economia vai bem, há uma tendência natural de se arrecadar, quando você tem
obviamente, instituições sérias e rígidas no controle, na arrecadação. Então, espera-se que quando a economia vai bem, você tenha uma arrecadação eficiente, consequentemente, você vai ter superávit. Quando a economia vai mal, você tem lá as despesas meio que fixas do sistema previdenciário, mas a arrecadação ela diminui e você vai ter, eventualmente, déficit. Então, é importante a gente entender essa característica da Previdência, e não somente da Previdência, mas de todo o orçamento público. Ele tem essa característica dinâmica. Eu não posso afirmar que, aplicando a reforma da Previdência, como está sendo colocada de forma excludente pelo governo, aplicando essa reforma da Previdência, daqui a 20, 30 anos eu vou ter superávit ou vou amenizar o déficit. Eu não posso afirmar isso, porque vai depender de vários outros fatores, inclusive o próprio desenvolvimento da economia, desenvolvimento do mercado de trabalho. Se você for analisar, você pode ter inclusive uma transição demográfica inusitada, uma população daqui a 30 anos, uma população economicamente ativa absurda com relação ao número de inativos, mas se você não tiver posto de trabalho, se você não tiver uma economia dinâmica, uma economia que esteja crescendo, você pode ter déficit. Então, a transição demográfica ela é importante, a análise da previdência, de ativos e inativos, ela é também importante, mas a discussão é muito mais complexa e ela deve ser feita de forma honesta com a população. Professor, a pergunta que não quer calar. Se a Previdência é apontada como grande vilã da economia brasileira, por que a Previdência pública, por que a privada continua crescendo tão rápido? Porque ela é extremamente rentável. Se a gente for olhar o orçamento público, nos últimos anos, cerca de 45% do orçamento público é pagamento de juros. Então, você tem uma predileção de favorecimento de um sistema que vai beneficiar um determinado setor. Se a gente for olhar para a Previdência não somente como um custo, é muito comum a gente olhar para a Previdência como um custo. É muito comum a gente olhar para a Previdência só pela ótica da despesa. Só que a gente esquece de olhar para a Previdência como um sistema de proteção social, considerando a realidade da população brasileira. Se a gente for pegar novamente dados do censo, cerca de 52 milhões de brasileiros estão voltando aí à linha de pobreza, Dados do PNAD, perdão. Dados do censo apontam que em 2010 a população brasileira, cerca de 72% sobrevivia com até 2 salários mínimos. Então, você propor uma reforma da Previdência, olhando exclusivamente para esse lado, para a quem você vai beneficiar, que é exatamente beneficiar o mercado, sobretudo o mercado financeiro, e deixar de olhar para a sua população pobre, para a sua população precária, é você tá dizendo de fato a quem você está servindo. Então, é importante a gente entender que ainda tem outro caráter importante da Previdência. As pessoas acham que o dinheiro que o governo despende para a Previdência é um dinheiro que é gasto e fica por isso mesmo, mas não, a gente tem que entender que o dinheiro que é injetado na economia, ele faz movimentar essa economia. A gente tem cerca de 70% dos municípios brasileiros que dependem da transferência previdenciária. Tem estudos de economistas do IPEA que apontam que o multiplicador previdenciário é 1,5, ou seja, a cada R$100 introjetados na economia via Previdência, ele faz girar R$150 no PIB. Então ele tem esse efeito multiplicador. Ele tem um efeito dinamizador na economia. A Previdência é consumo na economia. Então, a partir do momento que você gera consumo, você estimula a indústria, você estimula o setor agropecuário. Evidências empíricas mostram que o investimento só ocorre na economia se ele for precedido por consumo. Se não tiver consumo, se não tiver demanda, não tem por que o capitalista querer investir e querer produzir. Então, a gente tem que entender o sistema previdenciário também por esse aspecto social, olhando para a nossa realidade, olhando para a realidade da população brasileira, um país desigual, um país de excluídos, um país de pobres, e que boa parte dessa população ela ainda depende do Estado para que possa ser fornecido determinados serviços e para que ela possa ter acesso a determinados bens e serviços na economia.
Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu Volte agradeço. sempre, viu? Estamos à disposição. Muito obrigado. Você de casa acompanha no próximo bloco. Nós vamos falar sobre os malefícios do ronco. Detalhes logo a seguir.